Siddhartha Gautama, o Buda, conhecido como o Iluminado, foi um mestre, guia espiritual que nasceu no meio hinduísta, que ele era, antes disso, um príncipe, que não tinha experimentado a morte, a miséria, a fome e a tristeza. Mas ele saiu do seu palácio, caminhou pela Índia e deu de cara com esta realidade. Mas antes de falar sobre ele, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Ao longo da minha busca filosófica, espiritual, entre outras coisas, eu fui estudando muita coisa. Me deparei também com os ensinamentos da nova era, como meditação zen, etc. E eu deparei também com a história de Buda. Vou confessar a vocês, eu tentei fazer um pouquinho de meditação. Até certo ponto funciona. Outros pontos, talvez, ela não me agregou aquilo que eu queria. Eu queria ir pro Nirvana, pensar em nada, mas na verdade a gente, quando começa a meditar, a gente começa a pensar em muitas coisas. Muitas ideias vêm na mente. É por isso que na meditação começa a dizer que a gente tem que deixar as coisas passar. Mas o tema aqui não é meditação, é sobre Siddhartha Gautama, o Buda. Bem, conta a história que Buda, ele foi um jovem, rico e bonito, que vivia em um palácio. E a família dele recebeu uma revelação de que se ele não experimentasse na sua juventude coisas como a miséria, a tristeza, a morte e a velhice, se ele não tivesse contato com essas coisas, ele seria um bom rei. Mas Buda, ou Siddhartha, conseguiu fugir do seu castelo e começou a caminhar pela Índia. Nessa caminhada dele, ele esbarrou com a triste realidade da Índia. Naquela época, a Índia era muito pobre e tinha castas ricas. Era um sistema de castas que prevalecia. Então, nessa caminhada dele, Buda, ele se encontrou primeiramente com o mendigo, olha, a pobreza na Índia, com a enfermidade, uma pessoa doente, com a velhice, uma pessoa velha, e com a morte, uma pessoa sendo sepultada. E para Buda, isso era a causa do sofrimento humano. Miséria, velhice, doença e morte. Então, para se libertar disso, Buda sentou em uma árvore e começou a meditar. E começou a aprender essa meditação com os Vedas, ou os Vedantas, pessoas que faziam a leitura dos textos antigos, que ensinou Buda, yoga, meditação, entre outras coisas. Através do yoga e da meditação, Buda queria se libertar dessas coisas. Queria se libertar da miséria, da velhice e da doença. E para Buda, a grande causa do sofrimento mesmo humano era o apego. Então, Buda, ele desenvolve 4 nobres verdades para a fundamentação dos seus ensinamentos. A primeira realidade ou verdade que ele viu é o sofrimento. A vida é sofrimento. Conclusão do budismo. A vida é sofrimento. Segunda realidade que ele constatou, que a origem do sofrimento é o apego. Toda vez que nós somos apegados a alguma coisa ou alguém, ou a alguma ideia, nós sofremos. Porque nós temos medo de alguém, ou de um objeto, ou dessa ideia se esvaziar, ou escorrer pelas nossas mãos e deixar de ser. A terceira realidade que Buda constatou, para cessar o sofrimento, tinha que alcançar o Nirvana. O Nirvana, para os budistas, é um estado de paz. Ou o nada. Você não pensa em nada, você não sente nada, você não deseja nada, você não está apegado a nada. A quarta realidade que Buda observou ao longo do seu processo de meditação
A realidade ou o caminho para se livrar do sofrimento. Ou seja, para Buda, para se livrar do sofrimento, você tem que ter equilíbrio. Já que você, na sua primeira iniciação, não vai alcançar o Nirvana, então passa a seguir o caminho do meio. Nada em excesso. Todo excesso faz mal. Então, passe a viver uma vida mais equilibrada. Para Buda, é o caminho do meio. Ele constatou isso no seu processo de meditação. E ainda, para você seguir este caminho do meio, ele aconselha algumas coisas. Você tem uma intenção correta naquilo que você quer, tem que ter uma intenção correta. Além de intenção correta, uma ação correta. Além de ação correta, sua fala tem que ser correta. Se for para falar bobeira, é logo ficar calado, é logo ficar em silêncio. Uma fala correta. Um meio de vida correto, você tem que ter. Um esforço correto, se esforçar de maneira correta. Atenção correta, você tem que colocar sua atenção em uma coisa que é correta. E uma concentração correta. Estudando o budismo, ou lendo sobre Buda, ou sobre as 4 nobres verdades de Buda, eu lembrei nesse momento de uma música de Padre Zezinho, que é o seguinte: dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo, e para a pessoa certa. Dai-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo, e para a pessoa certa. Esta é um resumo da doutrina budista. Espero que possa ajudar você na sua busca espiritual e também na sua busca filosófica. Tchau, tchau. Fui!